Facopcast, a nossa voz é a odontologia, seguindo nossos trabalhos aqui no segundo dia de Full Face, Congresso Imersão, o evento mais renomado da área estética médica e harmonização facial do Brasil e América Latina. A gente está aqui no Distrito de Convenções AMB, São Paulo, no estande da Facop, com o nosso podcast, famoso podcast da Facop. Desde 2023 a gente está levando conhecimento para o pessoal. E hoje a gente tem... A gente vai conversar um pouquinho com a doutora Mariana Leite, lá do Rio de Janeiro. Ela veio diretamente do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, só para vir no estande da Facop. Brincadeira, gente. E a gente vai falar um pouquinho de vários assuntos. Para você que não conhece, a doutora Mariana Leite, ela é lá do Rio de Janeiro, atua na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Ela é cirurgia e traumatologia bucomaxilo, prótese dentária, radiologia odontológica, implantodontia para pacientes com necessidades especiais e dentistas. São 7 especialidades que ela tem. Gente, é um conhecimento que vocês não têm noção. Doutora, se apresente para a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Gente, já é o nosso segundo papo, né? É o nosso segundo papo. A gente conversou um pouquinho lá no CIOSP, Sim. só que a gente deixou um pouquinho mais para conversar aqui no Full Face. Exatamente, porque tem muita coisa. Eu mostrei um pouquinho da história da minha vida, né? Foi. O porquê que vieram essas 7 especialidades. Foi bem profundo aquele nosso podcast. Foi bem profundo. E hoje a gente vai falar um assistiu, pouquinho mais. Foi bem legal, porque... Algumas pessoas conheciam algumas fases da minha vida, mas tanto alunos quanto pacientes, assim, assistiram e adoraram. Olha que legal. Foi super enriquecedor pro pessoal. Ótimo. Sim. Doutora, a gente vai falar de um assunto sobre o óxido nitroso. A gente tinha Sim. comentado um pouquinho naquele podcast, mas vamos falar junto com a sedação multimodal, que é um diferencial para a parte da cirurgia de estética da face. Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre esse tema, porque a gente vai falar um pouco dele, sobre essa associação, sobre o porquê. O pessoal que é da pediatria já tem maior conhecimento, né? Porque tanto a sedação com óxido nitroso, ela em todos os países, a especialidade que mais utiliza é a odontopediatria. Mas também tem a questão da sedação multimodal. Por quê? Crianças... tem maior dificuldade para serem sedadas do que adultos. Uhum. Todo mundo acha que é o contrário, né? E elas não ficam quietas até a gente fazer uma pré-sedação, até elas acalmarem, é um pouquinho mais complicado. Então, a gente faz uso da sedação multimodal, ou seja, a utilização de fármacos, na maioria benzodiazepínicos, para poder deprimir o sistema nervoso central e a criança relaxar e dormir bonitinha, a gente poder fazer o procedimento. Que legal, gente. Olha Olha só. A mesma coisa você pode fazer tanto nos pacientes especiais, claro que com controle maior, porque eles mesmos, a maioria usa medicamentos psiquiátricos, né? Ansiedade, toque, esquizofrenia, algumas alterações, quanto agora para a parte de cirurgias estéticas da face, essas cirurgias de grande porte. E justamente agora você entrando nessa parte, eu ia falar, quais os tipos de cirurgia estética da face e o uso dessa combinação é mais indicado? Todos. Todos? Não tem Todos, assim, porque... esse mais, esse menos? O que acontece? O paciente, quando vai para esse tipo de cirurgia, ele já fica muito mais apreensivo porque são cirurgias de porte maior. Né? A gente está naquela fase que o conselho está determinando como vai ser regulamentada as cirurgias estéticas da face, mas já tem diversos cursos atuando, né? E segue como protocolo a utilização de medicamentos como Dormonide, Alprazolam, Rivotril. Então isso tudo a gente vai, diazepam, isso tudo a gente vai trabalhando e vendo a melhor dosagem, a melhor forma de conduzir o paciente e deixar ele relaxado para o procedimento. Uma dúvida que eu tenho aqui de leigo, tá? O À uso vontade. do óxido nitroso, ele reduz a necessidade da anestesia local em alguns casos? Sim,
É mesmo? Não é em alguns casos, não. Em todos. Em todos? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. O que acontece? Eu, inclusive, dei a palestra ontem na Raia Fila, aqui do lado, nossa vizinha aqui. E falando nisso, bombou, viu, gente? Dá uma olhadinha no Instagram da doutora. Eu já vou passar aqui pra vocês, ó, @doutora Mariana Leite Buco. @doutora Mariana Leite Buco. Isso. Vai lá, curte esse vídeo dela aqui, já são mais de 13 mil visualizações. 13 não, 18. 18? Meu Deus do céu. 18, acabei de ver aqui. Uau, viralizou. Viralizou. É o sucesso do Full Face hoje. E foi postado 2h30 da manhã. Doutora Mariana Leite hoje é o sucesso do Full Face, gente. Que a minha assessora Tati postou de madrugada. Vai ter autógrafos, vai ter fotos aqui. E a gente tá tendo o privilégio de entrevistar ela aqui. Vamos voltar lá pro assunto que eu falei sobre a anestesia local em alguns casos. Explica pra gente. O que acontece? Vamos pensar assim na harmonização. Só pra gente entender. Que foi até vários casos que eu mostrei ali na palestra da RAF. Muita gente tem medo de fazer o botox, como a gente falou na outra conversa, o preenchimento, ou teve alguma situação, como eu apresentei alguns casos, de ir num colega fazer um preenchimento labial, não deu certo, acertou uma artéria sem querer e tudo mais, e aquilo traumatizou. Estou falando tanto de traumas por intercorrência, quanto de traumas por medo de agulha mesmo. Sim. E aí o que acontece? O óxido nitroso, ele faz uma analgesia correspondente de 10 a 15 miligramas de morfina. Isso na sua dose menor, que é a dose americana, né? Que os aparelhos americanos começam a sedação numa mistura de 20% de óxido nitroso para 80% de oxigênio. Os aparelhos nacionais, eles trabalham 30% de óxido nitroso para 70% de oxigênio em dosagem mínima. E isso pode chegar no máximo, que é o inverso. 70% de óxido nitroso para 30% de oxigênio. Então... Agora sim, faz sentido. Dá uma analgesia legal. E alguma contraindicação para esse tipo de procedimento? Pouquíssimas. Tá? Mínimas? Mínimas. É bem específico, assim... paciente com hidrocefalia não é uma contraindicação, mas a gente pede para ver se o controle da válvula está certinho com o médico. Pacientes que fazem uso de um medicamento chamado bleomicina, que são casos muito raros, de fibrose pulmonar. Pacientes que têm enxerto de ouvido médio, entendeu? É uma coisinhas bem específicas, então a maioria das pessoas podem fazer. E esse tipo de sedação, ela influencia no tempo de recuperação? Total, porque assim, primeiro que se o paciente está relaxado, a gente vai poder trabalhar muito mais rápido. Foi aquilo que eu falei para você. Você disse que o seu botox não deu nada, mas eu atendo muitos homens que ficam na cadeira. A minha cadeira é odontológica, porque eu também me faço dente, né? Eles ficam travados na cadeira assim. Aí quer mexer toda hora, você pode botar anestésico tópico e tudo mais, e eles sentem. Quando você seda, a sedação é super rápida, porque o óxido nitroso, ele não fica agregado a nenhuma molécula, então você absorve rápido e expele rápido. Então a sedação inicia com 30 segundos, 1 minuto, e na mesma hora que você finaliza o processo de sedação, também a gente começa a despertar com 30 segundos e o protocolo a gente deixa o paciente em até 5 minutos no oxigênio. Mas, assim, tem gente que com 1 minuto quer levantar, tchau, bênção, vamos dirigir, vamos tomar cerveja, não tem problema. Tá tudo liberado. Doutora. Você não precisa, como as outras medicações, né, ou até os outros tipos de sedação, você precisar ficar uma média de pelo menos de 4 a 6 horas em repouso, sem fazer tarefas difíceis. É aquela hora que você não assina nenhum documento. É super tranquilo, entendeu? Então, é super tranquilo. Então, dá para fazer. E o importante da gente falar sobre o óxido nitroso, sobre a sedação multimodal, sobre essa associação, porque também você é parceira FACOP. Sim. E você chancela alguns cursos lá no seu instituto. Exatamente. E tem um curso de sedação com óxido nitroso, curso de ozonioterapia, tem as mentorias de harmonização e cirurgias faciais. Conta um pouquinho pra gente sobre esses cursos, as vagas que estão abertas, quais são as próximas turmas. Lembrando, gente,
que é tudo certificação do MEC, Exatamente. tá? Junto à FACOP, uma das maiores instituições na área da saúde que existe hoje no Brasil. Exatamente. A gente tem cursos, assim, normalmente são cursos mais intimistas. Lá a gente trabalha numa média de, no máximo, 8 alunos. Tá? Porque para ter a experiência mesmo, não adianta você botar muita gente numa sala e não vai conseguir aproveitar. É bem tete a tete ali com o aluno, então é um Exatamente. conhecimento bem profundo. Tem até mentorias individuais que a gente faz, mentorias VIPs. Olha que legal, verdade. Aqui no seu Instagram, inclusive, tem sobre a mentoria VIP, tá fixado aqui. Exatamente. Sobre o credenciamento em óxido nitroso. A gente faz, já tivemos turmas VIP de 1 aluno, 2 alunos, 6, 8, aí vai de acordo com, às vezes junta um grupo, teve uma vez que veio um grupo do Exército, de dentistas do Exército, para fazer o credenciamento, porque o Exército ia instituir, isso foi ano passado. E aí foram 6 colegas do Exército que foram fazer o credenciamento conosco. Caramba, que legal. Doutora, é sempre muito prazeroso conversar com você. É uma troca de experiência, um network, um conhecimento vasto aqui que a gente fica impressionado. Agora, imagina o seguinte, você estava me perguntando sobre a questão da sedação, o quanto que aguenta. Por exemplo, eu comecei a minha carreira, fiquei conhecida como voltada para os sisos, né? Sim. Faço muito siso ainda com o óxido nitroso. Por exemplo, olha que legal, para um siso incluso, você vai gastar de 2 a 3 tubetes de articaína. E não é só na harmonização, é quase em todos os procedimentos você pode. Limpeza, tudo. Em tudo. E aí, sim... E olha como isso agrega a clínica e aí do aluno. A questão de custo também. A articaína tá bem caro, subiu de preço aí absurdamente. Por exemplo, eu vou fazer um siso, eu gasto uma média de 3 tubetes de articaína para fazer. Num siso incluso com a sedação, eu não gasto nenhum tubete inteiro. É bem tranquilo, porque o paciente já está com analgesia, eu só faço a vasoconstrição, um pontinho básico ali, bem na base do nervo, e consigo executar sem problema nenhum. Entendeu? Gente, é muito conhecimento. Eu acho que no próximo podcast que a gente for fazer, acho que vai ter mais uma novidade. A gente está sempre buscando novidade. Está sempre se aprimorando, está sempre buscando conhecimento. A doutora Mariana Leite, ela não para, gente, ela não para. Você, então, que é do Rio de Janeiro, que é das redondezas aí do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, você tem que segui-la no seu Instagram, Instituto, e procurar fazer as mentorias, os cursos com ela para você agregar ainda mais na sua clínica, aos seus pacientes, né? Essas associações é super importante. Sim. E traz assim, traz uma modernidade para o seu consultório. E agora a gente está lançando um curso junto com o Dr. Luciano Jesus, que é referência em sedação multimodal. Ele é bucoimplantodontia. E aí a gente está fazendo cursos tanto de credenciamento em sedação multimodal, quanto credenciamento em óxido nitroso, e também associada a sedação multimodal às cirurgias, sendo ou estéticas ou parte de implantodontia e tudo mais. Tanto no Rio, no meu instituto, quanto em Goiânia. Olha só, então já vai ter 2 locais para você. Vai ter Rio e Centro-Oeste. Que legal. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Nada. Nos próximos podcasts já está convidada. A gente não vai nem precisar entrar em contato, a gente só coloca seu nome lá. Tá e aí eu ótimo. só vou perguntar o tema, porque o tema com certeza vai ter novidade aí pra galera. Tá sempre evoluindo. Quer dar algum recado? Falar alguma coisa? Mandar beijo pro pai, pra mãe, papagaio? Não, sigam nas redes sociais que a gente vai estar agora lançando vários cursos, várias mentorias agora pro 2º semestre. Então vai ter muita coisa boa, área de cirurgia, área de harmonização, regenerativa, vai ter muita coisa boa. Já aqui no Full Face a gente já está fazendo muito contato, muito material bom, produtos que a gente está estudando aí para publicação, Simetria vem coisa nova aí. Olha só, você falou em Simetria, gente, faça a sua assinatura na revista Simetria, a gente está aqui no stand da FACOP, o pessoal está vendendo a revista aqui. E é uma das revistas científicas
mais completa que existe. Exatamente, aqui na facial nossa... e corporal. É muito bom, tem muito conhecimento ali, gente, muito conhecimento. Doutora, muito obrigado então mais uma vez pela sua participação. Tá. Até a próxima. E é isso aí, pessoal. Continuando aqui nossos trabalhos. Seguimos aqui até às 7, 8 da noite. Temos até sabadão aqui no Full Face, Facopcast. A nossa voz é a odontologia.